Olá, tudo bom? Hoje vamos fazer esse lindo casaco primavera, que é um casaco mais leve, todo furadinho. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Bom, gente, então para fazer esse casaquinho primavera, eu utilizei o fio barroco, uma agulha 6 milímetros, uma agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos, uma tesoura e a fita métrica para a gente medir as costas. Eu já explico para vocês. Bom, então para começar, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com aqui 4 correntinhas. Eu estou usando uma agulha mais grossa, que é recomendada, para que o caimento fique melhor, tá? Quando é roupa, eu prefiro utilizar uma agulha mais grossa, porque daí ele fica mais leve, a peça fica mais leve. Na primeira correntinha feita, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos para fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Agora eu faço 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Para a gente fazer o quadradinho de crochê, né, o granny square, o que a gente faz? A gente faz 4 bloquinhos desses, né, espaçados por 2 correntinhas. Aqui nós vamos fazer 6 bloquinhos desses, tá? Vamos fazer 6 bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntes em cada intervalo de 2 bloquinhos. Bom, aqui nós temos então os 6 bloquinhos de 3 pontos altos. O que normalmente aconteceria eu faria as 2 correntes e fecharia aqui com ponto baixíssimo. Mas, como eu não quero a minha emenda aparente, eu não quero que fique aparecendo no trabalho, eu quero deixar a minha emenda bem nesses intervalinhos de 2 correntes, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada e na terceira corrente que nós fizemos para subir, eu vou introduzir a agulha, puxar uma laçada e aí vou fazer meio ponto alto. Por que meio ponto alto? Porque o meio ponto alto ele é bem do tamanho certinho de 2 correntinhas, tá? Bom, feito o meio ponto alto, o que eu vou fazer vou subir 3 correntinhas, opa, e aí eu vou fazer mais 2 pontos altos. Em cada intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Só nesse primeiro aqui, eu vou fazer o primeiro bloquinho, vou deixar para fazer o último no final, por quê? Para que a emenda fique de novo no intervalo de 2 correntes, tá? Bom, entre um intervalo de 2 correntes e outro, eu vou fazer só uma corrente, tá? Então, eu fiz 3 pontos altos. Próximo intervalo de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, mais um cantinho feito aqui. Agora eu faço uma corrente só e vou para o próximo cantinho. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Depois eu vou repetindo. Faço uma corrente entre cada cantinho e vou repetir esse trabalho até o final da carreira. Então, terminando a carreira aqui, eu fiz o outro bloquinho de 3, dou uma laçada. Na terceira corrente, introduzo a agulha, puxo e faço meio ponto alto. E aí nós temos 2 carreiras, tá? Ele vai começar a embabadar, é exatamente isso que é para acontecer, não se assustem, é assim mesmo. Terceira carreira, então eu vou fazer aqui 3 correntes e vou repetir. A carreira anterior aqui no cantinho, né? Faço mais 2 pontos altos, deixo o outro bloquinho para fazer no final da carreira. Aí eu vou espaçar uma correntinha. No espaço de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos. É igual, gente, é igualzinho o quadradinho da vovó, o granny square, tá? Só que ele tem 6 cantinhos e não 4. Uma corrente, próximo biquinho aqui, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos.
E eu vou repetir até o final da carreira. Eu vou fazer uma corrente, 3 pontos altos aqui, uma corrente, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no cantinho. Então, em cada um dos 6 cantinhos, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E em cada intervalo de uma corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Bom, finalizei aqui, outra carreira. E aí, a cada carreira que nós fizermos, vai aumentar o número de buraquinhos de uma corrente. Então, na carreira anterior, a gente teve que preencher um só. Nessa carreira, a gente teve que preencher um só, né? Na próxima, nós teremos que preencher 2 e assim por diante. E nós vamos trabalhar dessa mesma maneira até o tamanho desejado. Qual que é o tamanho desejado? Vejam, a sua peça, conforme ela for crescendo, ela vai embabadar cada vez mais. Tá? Por quê? Porque para ela ficar certinha, ela teria que ser um quadrado e ela não é, ela é um hexágono, então ela vai embabadar. Mas é o que a gente quer. Por quê? Porque você vai fazer o seguinte, conforme você vai fazendo, você vai pegar 2 lados e vai dobrar assim, ó, desta maneira, tá? Estão vendo? Eu acho que várias pessoas já devem conhecer essa técnica. Eu já vi há muitos anos, acho que há mais de 10 anos, 12 anos, num blog de uma americana. A Elaine Crochê já fez casaquinho de bebê assim, a Diane acho que já fez um kimono assim. Então é uma técnica muito interessante, é interessante essa do hexágono. Por quê? Porque numa peça só você já vai ter metade da frente, metade das costas e a manga. O que eu fiz? Eu fui fazendo até que a manga ficasse do tamanho que eu queria. Então eu fui colocando o meu braço e vendo qual que era o tamanho da manga. No meu caso eu fiz 12 carreiras aqui para dar o tamanho da manga que eu queria. Então aqui no meu caso eu fiquei com 22 centímetros de manga. O que rendeu um casaquinho, eu acho que é o que a indústria chama de MG, né? Porque em cima eu uso 42, 44, então eu acho que é um MG. Então foram isso, 12 carreiras desse hexágono aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 peças idênticas, tá? Nessa amostra eu vou parar aqui nas 3 carreirinhas, para o vídeo não ficar gigante. Mas vocês façam quantas forem necessárias para que vocês coloquem o braço e sirva confortavelmente. A ideia é um casaquinho mais solto, mais livre. Para esse casaquinho MG, eu utilizei 2 novelos do Barroco, deste daqui, do Barroco 6, na cor 7684. Então foram 2 novelos para fazer todo o casaco e o acabamento, né, a borda toda. Para quem for utilizar outro material, só para vocês terem uma ideia, esse aqui tem 452 metros. Aqui não tem o peso dele, eu acho que é 800 gramas. Então, se você for utilizar um barbante, lembra que você vai usar mais ou menos 1,5 kg de barbante. Bom, então eu tenho aqui 2 peças iguais, que vão montar o nosso casaquinho. Agora é a hora que a gente pega a fita métrica e mede as costas de ombro a ombro, tá? Para ver se essa largura aqui é suficiente. Se não for, você vai fazer em cima dessas carreiras aqui os bloquinhos. Faz aqui no comecinho 2 pontos altos, uma corrente, 3, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 2. E vai fazendo as carreiras que forem necessárias. No meu caso, faltou só um pouquinho. Então, o que eu fiz? Na hora de juntar as duas peças, eu fiz de uma maneira que acabou dando um espacinho um pouco maior aí nas costas. O que eu fiz? Eu fiz uma corrente aqui no primeiro cantinho, um ponto baixo. Aí eu fiz uma corrente, peguei o cantinho do outro lado das costas. Aí eu fiz 3 correntinhas, pulei os 3 pontos altos, no próximo intervalo, um ponto baixo, uma corrente, pego no intervalinho correspondente do outro lado, um ponto baixo.
3 correntes, pula 3 pontos altos, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, 3 correntes. Então, sempre que tinham 3 pontos altos, eu fazia 3 correntes para alcançá-los aqui. E no intervalo, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Isso eu fiz nas costas inteiras. Aí a gente corta o fio aqui e puxa. E aí, com isso, eu acabo ganhando, tá vendo? Esse espaço todo aqui das costas, o que para mim foi o suficiente para alcançar a largura que eu precisava. Cadê? Aqui assim. Pronto. E aí, começa a ter formato o nosso casaquinho. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou costurar essa parte aqui de cima da manga e vou deixar um espacinho aqui. Aqui, como é muito pequenininho, eu deixaria só esses 3 pontos baixos. Mas no casaco real, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu deixei de fora somente o intervalo do cantinho, esse intervalinho aqui do cantinho, e mais 2 buraquinhos livres. O resto eu costurei tudo, tá? E aí eu fiz de que jeito? Com costura comum, dessa forma aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar de novo o casaquinho, aqui. Então, eu vou deixar pelo menos esse espacinho aqui, né? No caso desse micro casaquinho, pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer costura comum. Tá vendo essa... Em cima dos pontos não fica uma correntinha? Não parece uma correntinha aqui? O que eu faço? Eu pego aqui, ó, entre uma e outra, e pego entre uma e outra correspondente da outra parte que eu quero costurar, tá? E eu vou trabalhando desta maneira, pegando entre uma e outra corrente. Eu acho que é o jeito que fica mais... menos aparente, né? Mais bonito. Agora, se você quiser costurar com agulha de crochê, porque você está acostumada, também não tem problema. Até vai pegando essa alcinha do ponto aqui, as alças de dentro, e vai fazendo. Então, nós vamos costurar assim até aqui o final da carreira, que nesse caso já está bem aqui. Nosso micro casaquinho. Esse aqui vai ser um casaquinho de boneca para minha sobrinha. Ó, aí eu dou um nó e tá pronto. Esse fio depois eu vou esconder quando eu fizer aqui a manga, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Bom, e fica assim o nosso casaquinho costurados aqui as 2 mangas. Aí o que eu fiz? Eu queria um pouco mais comprido. Então, eu peguei o fio e aí só aqui nesta parte de baixo por enquanto, tá? Só aqui carreiras de ida e volta. O que é que eu fiz? Eu peguei o primeiro cantinho aqui. Minha linha enroscou. Peguei o primeiro cantinho, prendi o fio com um ponto baixo, aí eu fiz mais 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto nesse primeiro ponto aqui, tá? Aí eu faço 2 correntes, no próximo intervalo de uma corrente eu prendo com ponto baixo. 2 correntes, no próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. E aí de novo eu vou fazer 2 correntes, 2 correntes, no próximo intervalo, no próximo intervalo de uma corrente eu prendo com ponto baixo, 2 correntes, no próximo intervalo eu faço um ponto alto,
uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aí eu vou trabalhando dessa maneira, então sempre eu coloco no intervalo um ponto baixo, no outro três pontos altos espaçados por uma corrente. Duas correntes, um ponto baixo, e assim eu vou fazendo até o final da carreira. Se a sua carreira terminar com um ponto baixo, você faz 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, uma corrente, vira no mesmo ponto mais um ponto alto, tá? Então, ou seja, nos cantinhos eu não vou fazer 3 pontos altos, como aqui, eu vou fazer só 2. Se a sua carreira terminou no intervalinho que seriam 3 pontos altos, você só vai fazer 2, aí sobe uma corrente, faz um ponto baixo aqui e continua normalmente, tá? Então aqui, 2 correntes, eu vou pegar no meio, no ponto alto do meio e faço um ponto baixo, tá? Ao invés de ser intervalo, como não tem intervalo mais, a gente vai pegar no ponto alto do meio, 2 correntes. No próximo ponto baixo eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, uma corrente, mais um terceiro ponto alto, tá? De novo, 2 correntes. No terceiro ponto alto feito na carreira anterior, terceiro não, no do meio, né? No ponto segundo, no ponto alto do meio do grupo de 3, um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto baixo eu faço um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto, uma corrente e o terceiro ponto alto. 2 correntes, no próximo ponto alto, um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim. No meu casaco eu fiz 6 carreiras, tá? Até dar o comprimento que eu queria. Na verdade, é um pouco antes, porque vejam o seguinte, aqui eu fiz 7, desculpa. E aí depois essas outras duas, o que eu fiz? Eu fiz quando eu dei a volta toda no casaco, tá? Então eu fiz 7 carreiras para baixo. Aí depois que tiveram prontas as 7 carreiras, o que eu fiz? Eu usei o mesmo ponto para dar a volta inteira no casaco. Estão vendo aqui o mesmo padrão? Aqui, ó. Eu usei o mesmo ponto e aí eu dei a volta em todo o casaco, dei 2 voltas em todo o casaco, tá? Inclusive em cima, na nuca, no ombro, eu fui dando a volta no casaco inteiro. E aí é fácil fazer esse ponto no casaco inteiro, por quê? Porque aqui na frente você vai utilizar os mesmos vãozinhos que você utilizou aqui embaixo, então o espaçamento dos pontos é o mesmo. E quando você tiver que fazer aqui, nessa carreira que você já fez, também, ó, eu tenho um intervalo aqui, depois eu tenho outro intervalo aqui, então você vai trabalhando nesses intervalos, tá? Então vai ficando fácil de fazer. Aí a gente faz 2 voltas no casaco inteiro e aí eu vou fazer 3 voltas também nas mangas, da seguinte maneira. Vou pegar aqui, vou fazer com vocês no meu casaco, pegar o fio, pegar a manga aqui, pronto, peguei a minha manga. Aí eu vou começar por qualquer intervalinho. Eu gosto de começar aqui na cava, porque daí a emenda fica sempre escondidinho. Então eu vou pegar o meu casaco,
vou prender o fio com um ponto baixo. E aí, em carreiras circulares é mais fácil até a gente fazer as emendas, vocês vão ver. Vou fazer, perdão. Então, eu peguei aqui, juntei, uni o fio com um ponto baixo. Aí eu vou fazer 2 correntes. No próximo intervalo, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. O mesmo padrão que a gente fez, tá? É um padrão um pouco diferente do ponto V, mas é chamado de ponto V também nos livros de crochê. Aí eu faço 2 correntes, no próximo um ponto baixo e vou trabalhar dessa mesma forma até chegar aqui de novo. Vou mostrar para vocês como é que eu trabalho aqui na emenda, na costura. Eu coloco um ponto alto num intervalinho, faço uma corrente, o segundo ponto alto eu ponho aqui na emenda, opa, prendeu o fio, faço uma corrente, o terceiro ponto alto eu ponho nesse intervalinho. Então, aqui na junção, nessa primeira carreira não vão ficar juntinhos os 3 pontos, tá? Mas aí na próxima já ajeita 2 correntes, no próximo um ponto baixo. E aí pode seguir normalmente a carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu fiz o meu lequinho aqui, 2 correntes e vou unir com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. Aí eu subo 3 correntes, mais uma, aí eu faço mais um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Tá o meu lequinho feito aqui. Por isso que eu falei que na circular eu acho até mais fácil. 2 correntes, no ponto alto do meio do próximo leque, eu pego com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo ponto baixo eu faço mais um leque. Um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, 2 pontos altos não, o segundo, né, uma corrente e o terceiro, tá? E aí vou seguir assim até o final da carreira e por mais uma, são 3 ao todo. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, né? Fiz o ponto baixo, 2 correntes, vou unir com ponto baixíssimo na terceira corrente feita. Aí nós vamos caminhar até o segundo ponto alto, né? O ponto alto do meio e aqui uma corrente, aí eu faço ponto baixo, 2 correntes e aí eu vou seguir normalmente, tá? Mas caminhe até aqui o ponto alto do meio para que não dê diferença na carreira. Terminei a terceira carreira, corto o fio e puxo, arremata. Agora com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu gosto de ir fazendo sempre que eu termino uma carreira, ou sempre que eu termino, por exemplo, aqui no caso uma manga, depois para fazer outra, antes de começar a outra eu já arremato, porque senão depois fica aquele monte de fio, dá uma preguiça. Então eu prefiro ir arrematando aos poucos. Aqui eu vou esconder o fio atrás desses pontos aqui no avesso da minha peça. Eu costumo fazer isso, eu vou passando por alguns pontinhos aqui. E aí, atrás de um deles, eu dou um nozinho só para garantir que realmente não vai soltar. Aqui, eu vou dar um nozinho duplo até passar a segunda vez aqui. Pronto. Aí aperta bem e pode cortar, gente. E aí tá feito o arremate. Aqui a gente vai cortar, é do primeiro nozinho feito, né? Na hora que a gente prendeu com ponto baixo. E aí tá pronta a manga. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e arrematar. E tá pronto o nosso casaquinho primavera. O meu acabou ficando com, deixa eu mostrar pra vocês, era 22 de manga, né? De largura da manga. Ele ficou com 63 centímetros de altura e deixa eu ver aqui a largura certinha,
ficou com 45 centímetros de largura. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder. Toda semana tem vídeo novo. E se você fizer o casaquinho primavera, por favor, me marque lá no Instagram para eu ver. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.